Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é André Oliveira, eu sou professor de Anatomia da UFPB e esse é meu canal Educação e Anatomia. Hoje é dia de abrir playlist nova aqui no meu canal do YouTube. A playlist é de Sistema Respiratório. Eu vou dividir esse sistema em duas partes. Primeiro, vias aéreas superiores. Segundo, vias aéreas inferiores. Hoje começaremos com as vias aéreas superiores. Estudaremos nessa aula prática o nariz e as cavidades nasais, a faringe e a laringe. Combinado? Vamos começar? Pessoal, vamos então começar a estudar o sistema respiratório. O sistema respiratório pode ser dividido didaticamente em duas partes, né? Vias aéreas superiores, vias aéreas inferiores. O conteúdo de hoje é sobre as vias aéreas superiores que, em parte, estão sendo apresentadas nesse vídeo, né? Nessa imagem do vídeo que vocês estão vendo agora. Em parte porque as vias aéreas superiores, elas são compostas pelo nariz, cavidades nasais. A gente não vê completamente, por exemplo, as cavidades nasais. É composta também pela faringe, que vocês também não estão vendo nessa imagem, por ela ficar mais interna. Pela laringe, que em parte está sendo apresentada aqui. E uma parte da traqueia, alguns autores também consideram como parte das vias aéreas superiores. Porém, eu vou deixar didaticamente para falar da traqueia como parte das vias aéreas inferiores. No contexto geral, essas são as partes das vias aéreas superiores: nariz, cavidades nasais, faringe, laringe. E vias aéreas inferiores, didaticamente, no próximo vídeo eu vou mostrar a traqueia, os brônquios e os pulmões. Tá? Então é isso que a gente vai basicamente ver hoje. A gente vai ver o início do sistema respiratório, que tem a função principal, né, de promover a hematose, aquelas trocas gasosas necessárias, importantíssimas, imprescindíveis para a nossa sobrevida, né, para a gente viver. É fundamental que o oxigênio chegue até a célula para que ela faça suas funções, e é necessário também tirar o excesso de gás carbônico nesse tecido, né? E isso também é feito, promovido pelo sistema respiratório no momento da hematose. Então, essa troca de gases, os principais que a gente discute, né, o oxigênio e o gás carbônico, são fundamentais para que isso aconteça. E para que isso aconteça, tem que ter vias aéreas superiores, que é o conteúdo da aula prática de hoje. As vias aéreas superiores pérvias, funcionantes, saudáveis. E é isso que a gente vai estudar nesse vídeo aqui. Tá? Então, de antemão, aproveitar para iniciar as vias aéreas superiores pelo nariz, né? Nariz, esse órgão, né, em formato, né, praticamente de uma pirâmide, tá? Onde você vê aqui na região entre as regiões onde ficam nossos supercílios, né, que a gente chama de sobrancelhas. Essa aqui é a raiz, né, do nariz, todo o dorso do nariz. Vocês veem aqui. Aqui é o ápice do nariz. Veja que do ápice desce uma continuação do septo nasal, que está mais interno. Alguns autores chamam de subsepto nasal, nessa parte aqui. Porém, não existe essa nomenclatura na terminologia anatômica, que divide a narina esquerda da narina direita, tá certo? Nas partes mais laterais das narinas, a gente vê as asas do nariz, que inclusive tem um músculo, né, que vai agir aqui para levantar a asa do nariz, né? Então tem um músculo chamado músculo levantador, né, do lábio superior e da asa do nariz, né? Serve para aumentar, né, o diâmetro das narinas a fim de literalmente entrar mais ar, facilitar a nossa respiração. Então, pessoal, esses são os componentes, né, da morfologia externa, né, do
do nosso nariz, né, externo, até porque existe um nariz interno, que a gente vai ver em seguida. Lembrar que esse nariz externo não é composto somente por pele, como vocês estão vendo aqui, ele é composto também por cartilagens e até por tecido, eu diria, adiposo, né? Um tecido subcutâneo bem específico que eu vou mostrar para vocês aqui nessas imagens. Então vejam essas imagens mostrando os tipos, né, de cartilagens que nós temos, né? E vejam também que temos outros tipos de tecidos além da cartilagem. Por exemplo, a gente tem o osso nasal e tem esse tecido subcutâneo, esse tecido adiposo que compõe algumas partes desse nosso nariz externo. Então fiquem ligados nessa imagem aqui. Bom, pessoal, então depois a gente finalizar, após essa imagem, o nariz externo, a gente pode ver internamente. Internamente, ele vai se chamar agora, né, de cavidade nasal. Né? Cavidades nasais, porque são duas. Então, fiquem ligados na próxima sessão desse vídeo. Pessoal, então a gente viu o nariz, né, externamente, né, e eu quero ir para a parte interna dele, né? Então a gente viu o nariz externo, quero ir para a parte interna. Então a melhor forma de estudar internamente o que a gente fala como nariz é fazendo um corte sagital mediano, um corte clássico, tá? A gente chama, né, essa peça, né, como uma hemiface, um corte sagital mediano para produzir uma hemiface. E aí a gente tem claramente a visão interna do nariz, que aí a gente já vai chamar de cavidade nasal, tá? Então, a cavidade nasal, ela tem duas partes, né, que são separadas, né, exatamente pela abertura piriforme da face. Então, esse espaço aqui é chamado de abertura piriforme, tá? Facilmente vista em uma visão anterior de um crânio. Então vejam aí a imagem. Então, como vocês viram aí, a abertura piriforme é quem dá o limite do que está na frente da cavidade nasal, vendo, né, do ponto de vista interno, já que é a cavidade nasal, que a gente chama essa parte anterior à abertura piriforme de vestíbulo do nariz. E a porção posterior é a chamada cavidade nasal propriamente dita. No vestíbulo do nariz, chama a atenção, né? Não sei se vocês conseguem visualizar aí, vejam aqui, olha aí, as vibriças, que são os pelos, né, do nariz, servem para filtrar o ar inspirado, né, das impurezas, né, de micro-organismos, e, enfim, de diversas situações, né, ambientais que poderiam trazer prejuízos, né, para o nosso sistema respiratório. Tá? Então, é uma área importante, né, para filtrar o ar inspirado e também já iniciar a função geral também importante da cavidade nasal como um todo, que é a função de aquecer e umidificar o ar. Tá? Então, também tem essa função, o vestíbulo do nariz, e eu acrescento a função dessas vibrícias de filtrar o ar também. Tá bom? Então, veja que quando já vai entrando, né, no vestíbulo do nariz e indo para a cavidade nasal propriamente dita, fica muito claro, né, um tecido que fica envolvendo os acidentes ósseos que a gente tem na cavidade nasal. Tá? Então, essa túnica que reveste, né, a parte óssea, né, da cavidade nasal é uma das túnicas, né, mas a túnica mais importante, né, para a sua função, para a função, né, da cavidade nasal, que é a túnica mucosa. Tá? Então, essa túnica mucosa, como o próprio nome diz, produz muco, né, é feita de epitélio respiratório. Façam uma revisão aí, né, do que é epitélio respiratório.
um epitélio que é muito falado, né, nas aulas de histologia. E aí, pessoal, vocês gostam mais de histologia ou de anatomia? Escrevam aí nos comentários. Essa túnica mucosa reveste toda a cavidade nasal, e na cavidade nasal a gente vê duas áreas, né, que não tem uma divisão bem clara, mas na porção superior é a parte olfatória, né, porque aqui vão ter células olfatórias, né, a parte mais superior da cavidade nasal, que vão captar o estímulo olfatório, né, vão levar esse estímulo olfatório direto aqui para o nosso bulbo olfatório, que estaria aqui em cima, né, pela lâmina cribriforme, e aí levaria para o nosso cérebro interpretar esse estímulo olfatório. E todo o restante da cavidade nasal, né, propriamente dita, é a parte respiratória, a parte que passa o ar. E o ar, ele passa, pessoal, né, pelos meatos nasais. Temos 3 meatos nasais: o meato nasal superior, o meato nasal médio e o meato nasal inferior, que é delimitado, né, pelas conchas nasais superior, concha nasal média e concha nasal inferior. Tá certo? Se a gente tirasse aqui a concha nasal superior, a gente veria logo aqui embaixo, deixa eu ver se tem aqui, para a gente visualizar. Eu não vou abrir muito, mas aqui, pessoal, onde eu estou colocando já a minha pinça, é uma parte, tá? Eu precisaria tirar mais aqui da concha nasal superior, mas eu não vou fazer isso para não, né, ter problemas com a peça. A peça está muito bonita, mas viria aqui atrás da concha nasal, lateralmente a concha nasal superior, uma parte de uma estrutura importantíssima das vias aéreas superiores, tá? Que são os seios paranasais. Aqui a gente vê claramente, né, o seio esfenoidal, tá? O seio esfenoidal. A gente teria, se eu tirasse aqui, daria para ver bem direitinho as células etimoidais, são divididas em células etimoidais anteriores, médias e posteriores. Também importantíssimo seio paranasal. Aqui é o seio frontal, olha aqui, ó, seio frontal. E a gente não vai ver, porque fica mais lateralmente a cavidade nasal, precisaria fazer um outro corte sagital aqui, o seio maxilar. São os 4 seios paranasais, que muita gente acha que só dá sinusite, mas não, tá? Esses seios paranasais são importantíssimos, tá? Para condicionar o ar inspirado, ou seja, aquecer e umidificar, e também, por exemplo, serve como caixa de ressonância para a voz, né? Tanto que quando você está com sinusite, muda, né, sua voz. Ok? Então, por isso que eu sempre falo do estudo dos seios paranasais junto com o estudo das cavidades nasais. Afinal, esses seios paranasais vão se comunicar com a cavidade nasal. É por isso que muitas vezes uma sinusite pode evoluir com a rinite, e uma rinite pode evoluir com a sinusite, porque há uma comunicação, entre os seios paranasais e a cavidade nasal. Na verdade, eles drenam o seu ar, né, ou recebem o ar por intermédio, né, da cavidade nasal, ou para ela, tá certo? Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido aqui a parte, né, mais interna da cavidade nasal, porque eu queria mostrar o que divide ela. Então vejam aqui nessa peça, uma mesma situação, né? Só que agora vejam que não dá para ver as conchas. Por quê? Porque tem, né, o septo nasal. Já ouviram falar em desvio de septo? Não, desvio de septo é esse septo que eu estou pegando aqui. Esse septo, ele é composto em parte, né, por cartilagem e parte por osso, né? Os ossos por ossos, né? Tem uma parte óssea, né, o septo nasal, e tem uma parte cartilaginosa. Vou mostrar uma imagem aí para vocês para ficar mais claro, né, como é a parte cartilaginosa e como é a parte óssea. Fiquem ligados aí. Bom, pessoal, depois que vocês viram aí como é a parte cartilaginosa e a parte óssea do septo nasal, aqui está o septo nasal, né? Divide a cavidade nasal esquerda da direita. Olha aqui as conchas. De novo, né? Viram aí? Concha nasal superior, média e inferior. Tá certo? E vejam que quando você tem presente o septo nasal, fica fácil identificar que aqui nessa cavidade nasal esquerda,
tem um orifício, uma abertura posterior, que comunica a cavidade nasal com a outra parte do sistema respiratório, das vias aéreas superiores, que é a faringe. Aqui já é faringe, a parte nasal da faringe. Aqui são os cônos. A gente está vendo um só, está vendo só o esquerdo. Mas a gente pode ver, pessoal, numa visão posterior. Olha aqui uma visão posterior. Tá, pessoal? Olha aqui a língua posteriormente. Tá? Olhem aqui. Vai ficar mais. Olha o septo nasal visto posteriormente. Vou colocar mais assim para a luz. Olha aí. O septo nasal. E aqui, as duas cavidades nasais se comunicando com a faringe, que já é nessa região aqui. A gente está numa visão bem posterior. Aqui na frente, aqui já é a base do crânio, tá, pessoal? E aqui é a anterior. Então, aqui são os cônos. Tá bom? Então, vamos agora para a próxima seção do vídeo, que é falar sobre a faringe. Pessoal, então agora vamos para a faringe, o estudo da faringe. A faringe, ela tem 3 partes. A parte que se comunica, né, através dos cônos com a cavidade nasal, é a parte nasal da faringe. A parte da faringe que se comunica com a cavidade oral é a parte oral da faringe. E aqui, mais embaixo, né, é a parte laríngea da faringe. Antes de falar dos limites anatômicos, vamos entender primeiro que a faringe, né, é um órgão com dupla função. Né? Ela tem essa função respiratória, de passagem do ar inspirado e expirado, e tem a função também, né, ligada ao sistema digestório, né, de passagem do bolo alimentar, que passa, no caso, não pelas 3 partes, mas passa pela parte, né, oral, e parte laríngea da faringe para se dirigir, como vocês estão vendo aqui, ao esôfago. Né? Não é para o alimento ir para cá, né? Para a laringe, senão você vai literalmente se engasgar. Tá certo? Então, essas são as funções, né? De maneira geral, claro, as principais da faringe. E vamos estudar cada parte. Então, peço que vocês aproximem aqui comigo da parte nasal da faringe. Tá? A parte nasal da faringe. Vamos lá, ver algumas estruturas aqui. O que mais chama a atenção é esse ósteo. É o ósteo faríngeo da tuba auditiva. Tá? Ele forma esse chapeuzinho aqui. Tá certo? Nada mais é do que a elevação causada, tá, pela parte mais medial e final da tuba auditiva aqui, que se projeta na cavidade, aqui na faringe, né, na parte nasal da faringe. Esse é o toro tubário, esse chapeuzinho aqui, essa elevação causada por essa parte mais medial final aqui da tuba auditiva. Veja que esse toro tubário se continua com a elevação que vai indo para baixo, formada pelo músculo salpingo-faríngeo. E por isso que essa prega, essa elevação na mucosa da faringe, vai ser chamada de prega salpingofaríngea. Atrás você tem uma depressão, que é o recesso faríngeo. Tá certo? E a gente não vai visualizar muito bem, mas porque vai ter apenas resquícios na mucosa da parte posterior da parte nasal da faringe, apenas resquícios de tecido tonsilar, de tecido linfóide. Só tem resquícios aqui, que é o que a gente chama na prática, né, na clínica, de adenoide, né? Mas na verdade, pessoal, isso aqui é uma tonsila, um tecido linfático, um tecido de defesa, né, da nossa faringe, chamado de tonsila faríngea. Tem só resquícios aqui, ele fica se projetando aqui na parte posterior da parte nasal da faringe. Tudo bem? Então, vejam que a parte nasal da faringe, ela vai desde a base do crânio, aqui em cima, e vai, né, o limite inferior, né, é a epiglote. Vocês estão vendo aqui que é o final aqui do palato mole. Vocês estão vendo o palato mole. Aqui vocês estão vendo o palato duro, né, que é o chão, né, o assoalho da cavidade nasal. Tá? E esse é o limite, né,
inferior da parte nasal da faringe. E o limite acaba sendo o limite superior da parte oral da faringe. A parte oral vai justamente desde a epiglote até a margem superior da cartilagem epiglote, como vocês estão vendo aqui. Tá? Então, essa é a parte oral, né, da faringe, tá certo? Tem esses dois limites. E a parte laríngea da faringe é justamente a parte da faringe que vai desde a margem, tá, superior da cartilagem epiglote, tá, até, né, iniciar o esôfago, que está a nível, né, aproximadamente da margem inferior da cartilagem cricoide, né, ou C6, né, tá bom? Aproximadamente em C6, tá certo? Então, da margem superior da cartilagem epiglote até C6 vai a parte laríngea da faringe. E daí começa né, o esôfago, né, no caso. Ok? Então, essa é a nossa faringe. Vamos agora estudar a laringe. Pessoal, falemos então aqui da última parte das vias aéreas superiores, que é a laringe. E isso, como eu já disse no início do vídeo, didaticamente, né, separado por mim, tá? Porque tem alguns autores que só param de falar de vias aéreas superiores quando falam de traqueia. Aqui, de maneira didática, até pelo conteúdo, né, em minutos do vídeo, acho interessante a gente parar na laringe. Então, vejam só. A laringe é isso aqui. Ó. Então, olhem aqui. Isso aqui é a laringe, tá? A laringe, pessoal, tá? Ela vai de C3 aproximadamente, C4 até C6, tá? Então, nível vertebral, se a gente for ver, ele vai aproximadamente de C3, C4 até C6, tá certo? Essa laringe, veja que ela tem um contato íntimo, né, com a faringe, que vocês já viram, a parte laríngea da faringe. E ela tem uma função diferente da faringe. Enquanto que a faringe é um órgão respiratório e digestório, né, de função respiratória e digestória, a laringe é um órgão exclusivamente de função respiratória. Passa somente ar por aqui, entrando e saindo. Se entrar comida, né, alguma coisa do sistema digestório aqui, não é legal. Você vai ter uma broncoaspiração, tá certo? Então, essa é a laringe, localização, limites e função. É importantíssimo vocês entenderem esses conceitos iniciais, né, da laringe, tá bom? E aí agora vamos estudar as estruturas dela. Eu deixei para falar de uma estrutura que muita gente dá quando fala de faringe, deixei para falar agora porque ela tem relação com a importante cartilagem da laringe, que é a cartilagem epiglote, já a gente fala dela. Deixei para falar de uma estrutura que normalmente falam na faringe, mas eu deixei para falar na laringe, porque eu queria mostrar primeiro que a epiglote faz parte da laringe, e essa prega aqui mediana, já que o córtex sagital mediano, é a prega glosso, que vem da língua, glosso epiglótica mediana. Porque existe aqui uma prega glosso epiglótica lateral. Tá? Então são duas pregas, estão vendo ali? Mediana e lateral, que vão delimitar uma estrutura muito conhecida, que é a valécula epiglótica. Então vejam aqui uma visão posterior, a língua, posteriormente, às vezes o alimento, ela cai aqui o alimento. Esse alimento, se cair aqui, né, às vezes você tem uma sensação que não está bem, tá? Às vezes você fica, como se chama, engasgado, porque fica aqui o alimento. Isso me lembra muito minha avó, né? Que ela tinha uma técnica específica de colocar o dedo dela até aqui, quando descia uma espinha, um pedaço de osso de galinha, vem direto aqui com a mão. Às vezes, o engasgar é porque foi, né, mais para baixo, lá para a laringe, ou às vezes desceu pelo esôfago, que está aqui. Então aqui tem o esôfago, e não confundam, vou abrir bem, ó, esôfago,
é aqui. Deixa eu botar aqui para a luz. Então vejam aqui onde está. E vejam aqui esse orifício. Aqui. Aí já é a laringe. Isso, olha aí. Aqui é a laringe. Tá? Então, o alimento tem que ir para o esôfago, né? Não é para ir até a laringe, que é esse orifício que vocês estão vendo aí. Olha aí, tá certo? Tanto que a epiglote fecha, né? Ela desce aqui, ó, para fechar. Ela vai fechar a laringe, tá certo? Aqui fica também fácil de ver esse fechamento, olha aqui, ó. Epiglote fecha a laringe, para que o alimento passe para o esôfago e não para a laringe. Quando o ar, você quer inspirar o ar, né? Aí o ar entra e a epiglote abre e o ar entra. O ar também tem que sair com a epiglote aberta. Tudo bem? Então, pessoal, essa é a visão geral da laringe, tá? Mas vamos estudar as estruturas, né? A primeira coisa que se estuda na anatomia da laringe é o esqueleto da laringe. Então, para estudar o esqueleto da laringe, eu vou mostrar a vocês, né? Vejam, aqui é a laringe, né? Anteriormente, não dissecada, e aqui é a laringe já dissecada anteriormente com os dois lados. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui, tá? A primeira coisa que a gente vê, deixa eu tirar isso aqui um pouquinho, pessoal, para ficar mais fácil de ver. Ok, vejam aqui. A primeira estrutura é essa aqui superior. Mostra aqui para cima um pouquinho. Isso. Aqui. Isso aqui, pessoal, é o ocioide. 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 É dura. É osso. Tá? O ocioide faz parte do esqueleto da laringe e depois vem as 6 cartilagens. Que na verdade 3 são ímpares e 3 são pares. As ímpares são a tireoide, é ímpar. A cartilagem que a gente toca aqui, ó, é a cricoide, 2, e a terceira que vocês já viram, mais fácil de visualizar. Olha aqui a cartilagem epiglote. Olha aí, como eu disse, o ósseo, essa peça fica mais fácil de ver o ósseo laríngeo, né? E logo atrás, foi aberto aqui, né? O esôfago, isso aqui é fechado, tá? Aqui foi retirada uma parte do esôfago, mas aqui dá para ver, ó, fica fácil de ver o esôfago aqui, ó. Esôfago, aqui, ó, o esôfago, o alimento deve descer por aí, ele não deve ir para cá, né? Não deve vir para cá, aqui é a laringe, deve ir para o esôfago, tá certo? Então, é isso, tá? 3 cartilagens ímpares, epiglote, a tireoide, vejam ela posteriormente aqui, dá para ver uma parte dela, a tireoide. Aqui a parte posterior da cricoide, veja que ela está fechada aqui, a cartilagem cricoide. Ela é maiorzinha posteriormente, enquanto que anteriormente forma apenas esse arco anterior. E aqui a gente está vendo encoberto por mucosa a cartilagem. Se vocês pudessem tocar, vocês veriam que tem uma cartilagem aqui, que é a aritenoide, que na ponta dela dá para ver bem direitinho a cartilagem corniculada. Que formam esses, vejam aí, ó. Aqui, corniculada, dá para ver bem desse lado aqui, a cartilagem corniculada. E veja que tem uma prega, pessoal, que vai das cartilagens aritenoides até a epiglote, chamada de prega vem da aritenoide, ariepiglótica. Essas duas pregas aqui, ó, de um lado e do outro. Na espessura dessa prega ariepiglótica que fica a cartilagem cuneiforme, que é a terceira cartilagem par. 3 cartilagens pares, aritenoides, corniculadas na pontinha, e as cuneiformes na prega ariepiglótica, que aqui não dá para ver bem nessa peça, tá? Não dá para ver aqui não, nessa aqui não. Ela pode estar ausente, tá certo? Ok? Então, pessoal, essa é a visão morfológica, estrutural, externa, né, da laringe, né? Vocês estão vendo por fora, posteriormente, viram aqui anteriormente. Eu acho bem interessante mostrar também que esse osso ióide, né, que vocês viram aqui, ele se comunica com a cartilagem tireoide
por uma membrana, a membrana tireoideia, essa membrana aqui. A cartilagem tireoide, por sua vez, também se comunica com a cartilagem cricoide, através de uma membrana, só que agora ela não vai ser de baixo para cima, ela vai ser, né, da mesma forma, né? Aqui é a membrana tireoideia, aqui é a membrana cricotireoide, continua ainda de baixo para cima, e aqui, pessoal, aqui já é a traqueia, aí vai ser a membrana, que agora vai se falar de cima para baixo, membrana cricotraqueal, essa membrana aqui, tá certo? Essas membranas têm íntima relação, uma delas, vocês sabem aí qual, com a cricotomia, né? A canulação, né? De um instrumental específico. Vou mostrar para vocês, fica mais fácil eu mostrar aí no vídeo uma cirurgia em uma dessas membranas. Daqui a pouco eu vou mostrar aí para vocês. Vejam agora, tá? Viram aí, pessoal? A aplicação clínica do entendimento, né, dessas cartilagens, dessas membranas. Viram aí, né, que também tem procedimentos, um outro procedimento cirúrgico, né, que eu não tinha falado antes de mostrar a imagem, que é, e eu apresentei nas imagens, a traqueostomia, que já é um nível um pouco mais diferente, tá? Como vocês viram aí. Bom, essa é a visão geral externa, né? Agora, vamos ver internamente, mas vejam que aqui está fechado, né? Aqui está fechado. Então, aqui também seria fechado, né? Seria a mesma peça, mas aqui, ó, abriu um córtex sagital mediano. Para mostrar a vocês aqui o que tem dentro da laringe. E o que é que tem dentro da laringe? Né? Tem as partes, né, da morfologia interna da laringe. Logo atrás da cartilagem epiglote, né? Logo posteriormente a ela, fica o ádito da laringe. Depois, logo em seguida, já indo em direção às pregas vocais, que a gente vai falar delas, seria o vestíbulo da laringe. Tá certo? Aí vem as pregas vocais, né, que vocês estão vendo aqui embaixo, pregas vocais, que são as cordas vocais verdadeiras, né, as que vibram, tá? São as de baixo. As de cima são as cordas vocais falsas, que são chamadas na terminologia anatômica de pregas vestibulares. O espaço entre as pregas vestibulares e vocais é chamado de ventrículo da laringe. Tá? E depois que passa as pregas vocais, vem uma outra parte da laringe que vai se comunicar já com a traqueia aqui embaixo, que é a cavidade infraglótica. Então, revisando, quais são as partes da morfologia interna da laringe? O ádito, o vestíbulo, o ventrículo, que são entre as pregas, e a cavidade infraglótica. Se a gente fecha, fica um espaço entre as pregas do lado esquerdo e direito, né? Esse espaço é chamado de glote, esse espaço. Por isso que esse espaço que se localiza aqui no meio é chamado de glote, aqui é a cavidade infraglótica, que está abaixo da glote. Tá certo? Deixa eu ver se tem alguma peça que dá para ver bem. Eu não sei se vocês vão perceber, pessoal, aqui, vou mostrar assim. Não sei se a luz vai permitir de visualizar. Não, a luz vai ficar tudo preto. Porque se eu conseguir posicionar aqui em relação à luz, eu não vou conseguir aqui. Mas vejam aí, pessoal, no Google mesmo, vocês vão ver, vocês vão ter uma visualização do que é a glote. É importantíssimo, pessoal, tirar aqui, é importantíssima essa visualização da glote, por exemplo, na hora de fazer uma intubação. Você tem que colocar o tubo quando você visualiza a glote. Você coloca o tubo para intubação endotraqueal a partir dessa visualização anatômica. Tá certo? Bom, pessoal, acho que eu falei o principal, né, sobre a laringe e sobre as vias aéreas superiores. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece, é um vídeo por semana. Não se esquece também, muita gente entra aqui, vê a aula até o final e não curte, não se inscreve no canal.
Pessoal, façam isso, que cada vez mais que vocês colaboram, né, com curtidas e com inscrições no canal, mais eu invisto nesse conteúdo para vocês, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau!